Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, do verso 8 ao 12. O nosso tema, o humilde será exaltado. O texto bíblico nos diz assim: mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm só um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Meus amados, quando acabou de descrever sobre o comportamento hipócrita das autoridades religiosas e a ambição, vaidade e altivez deles diante do povo e daqueles que os seguiam, o Senhor se voltou para os seus discípulos e passou a adverti-los que eles não deveriam agir daquela forma. Pelo contrário, o proceder deles deveria ser sincero, generoso, com modéstia e em submissão uns aos outros. Os fariseus adoravam ser chamados de rabi ou mestre, demonstrando superioridade sobre as outras pessoas. Todavia, os 12 não seriam conhecidos por títulos ou méritos pessoais, mas pelo zelo em cumprir a vontade de Deus e pela fidelidade aos ensinos do Mestre. Se os judeus veneravam aos mestres das antigas gerações, chamando-os de pais, os discípulos não deveriam aceitar esse costume baseado na tradição humana, uma vez que nenhum mestre terreno, seja qual fosse a idade, poderia ser considerado como o idealizador da lei e dos mandamentos divinos. Somente o próprio Deus que foi o autor, ninguém mais. Tampouco nenhum dos 12 deveriam ser chamados de chefe ou guia de pessoas, mas conhecidos por seguidores de Jesus, unidos no mesmo propósito de darem continuidade ao anúncio do Evangelho e de iniciarem a Igreja de Cristo na face da terra. O Senhor concluiu o seu raciocínio afirmando que quem se tornasse ambicioso, desejasse se exaltar como os fariseus e ser maior entre eles, seria considerado o menor no seu reino, já que aquele que fosse humilde, servisse a todos, se portando como menor entre eles, seria considerado grande e exaltado no reino de Deus. O Mestre ordenou que os seus discípulos, naturais sucessores no ministério da palavra, evitassem de toda forma serem conhecidos por meio de títulos, para que não seguissem o caminho dos fariseus, que davam mais valor ao poder, autoridade e fama do que obedecer a Deus, perdendo assim o foco em anunciar o Evangelho e a salvação através de Jesus. A obra de Deus na vida das pessoas não é realizada pela capacidade dos homens, nem pelo conhecimento humano, tampouco através de títulos acadêmicos, mas pela disposição do pecador em aceitar o Senhor como seu Salvador, permitindo que o Espírito Santo conduza e transforme a sua vida. Nesse processo de transformação, outras pessoas serão alcançadas ao notarem as mudanças e também desejarem a mesma bênção para si. Que Deus assim nos abençoe, meus amados, em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.